Primeiro, nós temos lá a citologia. Lembrando que a citologia é a base para outras partes da biologia. Por isso que a citologia ela é muito cobrada, certo? Claro que dentro dessa citologia nós temos também a bioquímica, né? Os compostos orgânicos, os compostos inorgânicos. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e quais são os principais assuntos dentro da citologia. Bom, a gente começa lá a discutir o quê? As partes básicas da célula, membrana, citoplasma e núcleo. Na membrana plasmática, em que ocorrem os transportes passivos, como osmose, a difusão, transporte ativo, como a bomba de sódio e potássio. Então, a composição química da membrana é muito importante, os transportes que ocorrem através dessa membrana são muito importantes. Depois, caindo lá no citoplasma, as várias organelas que compõem esse citoplasma, né? Então, vale a pena discutir ribossomo, sua principal função, síntese proteica. Mitocôndria, respiração celular, está relacionado com o metabolismo energético, né? Quebra os alimentos, gera energia, produz moléculas energéticas chamadas ATPs. Nós temos ainda o cloroplasto, também relacionado com o metabolismo energético, realiza o processo de fotossíntese, absorve luz, produz alimento, libera oxigênio. Outras organelas aí, complexo de Golgi, armazena substâncias, empacotam essas substâncias e secretam substâncias para o exterior e também liberam substâncias no interior da célula. Complexo de Golgi também forma quem? Os lisossomos. Temos aí o retículo endoplasmático rugoso, que apresenta ribossomos aderidos à sua membrana, realizando também o processo de síntese proteica. Retículo endoplasmático liso, que transporta substâncias, que produz lipídios. Temos ainda o centríolo, divisão celular. Os vacúolos, que armazenam substâncias, relacionado com a pressão osmótica. Lembrando que sempre vale a pena diferenciar a célula animal e a célula vegetal. Quais são as estruturas que nós encontramos exclusivamente na célula vegetal? E quais são as estruturas que encontramos exclusivamente nas células animais? Então, relembrando lá, na vegetal nós temos uma parede esquelética, uma parede celulósica. Além disso, nós temos os cloroplastos, que realizam a fotossíntese, e os grandes vacúolos, que armazenam água, sais, e está relacionado com a pressão osmótica. Enquanto nas células animais, nós vamos encontrar os centríolos, relacionados com a divisão celular, e os lisossomos, relacionados com a digestão intracelular. Lembrando ainda, e caminhando lá para o interior da célula, nós temos a membrana nuclear, que diferencia dois grandes grupos, os seres procariontes e os seres eucariontes. Os procariontes, que são as cianobactérias e as bactérias, que não apresentam a carioteca, que não apresentam a membrana nuclear. O material genético está o quê? Disperso no citoplasma. Diferente do outro grupo, que são seres eucariontes, de possuir uma carioteca. Esse núcleo está organizado por conta dessa carioteca, individualizado. Dentro desse grupo dos eucariontes, nós temos os demais seres vivos. O reino protista, o reino fungi, o reino animal e o reino vegetal. Muito bem. Dentro da citologia ainda, turma, nós temos lá a bioquímica, que discute os compostos inorgânicos, água, sais minerais e os compostos orgânicos, carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos. Então, vale a pena relembrar a composição química dessas estruturas, as suas principais funções. Bom,
Uma outra divisão da biologia é a biologia vegetal. Dentro da biologia vegetal, a gente atravessa os vários grupos vegetais, discutindo os principais representantes, as principais características e, detalhe, os passos evolutivos dentro de cada grupo. Então, relembrando lá, quais são esses grupos, Rô? Então, nós temos lá, iniciando com as algas, as briófitas, as pteridófitas, gimnosperma e angiospermas. Então, principais representantes, briófitas, os musgos, pteridófitas, samambaias, gimnosperma, os pinheiros, angiospermas, aquelas que apresentam flores e frutos. E volto a repetir, os passos evolutivos são importantes. São esses que são cobrados nas questões, nos vestibulares, certo? Claro que dentro da biologia vegetal é discutido também toda a parte da fisiologia. Processo de fotossíntese, transpiração, mutação, né? O sistema de produção de hormônios, né? Os transportes realizados pelos vegetais, xilema, que conduz à seiva bruta, o floema, que conduz à seiva elaborada, certo? A absorção, enfim, parte da fisiologia vegetal dentro da biologia vegetal. Um outro ramo da biologia é a biologia animal. E pegando esse mesmo raciocínio, a gente tem que saber o que é a linha evolutiva, dentro desses filos, dentro desses grupos, quais são os principais representantes, quais são as suas principais características e os passos evolutivos dentro de cada grupo. Então, relembrando rapidamente, né, nós temos lá os poríferos, os quinidários, os plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermos e cordádeos. Representantes e características, certo? Muito bem. Ainda dentro da biologia animal, vale a pena a gente discutir e falar do quê? Das verminoses, por exemplo. Lá no grupo dos plateumintos, nemateumintos, existem uma série de verminoses, né, que acometem o homem e provocam doenças. Então, vale a pena revisitar esses ciclos e discutir, certo? Quem é o hospedeiro definitivo, quem é o hospedeiro intermediário, quem é o agente etiológico. Lembrando, o agente etiológico é o agente causador da doença. Quais são as medidas preventivas, quais são as medidas profiláticas dentro de cada grupo.